No nosso vídeo anterior, nós discorremos um pouco a respeito do fator de redução total associado à flambagem local, que está presente nesta fórmula, aonde que o N, a força axial de compressão resistente de cálculo, é dada por x vezes Q AG FY gama 1. Já estudamos e sabemos muito bem que o AG é a área da seção transversal, a área bruta, FY é a tensão de escoamento, gama 1 é um coeficiente de segurança, que nos é trazido conforme página 23, tabela 3. Já estudamos que o X é um fator de redução associado à instabilidade global, onde que precisamos, para determiná-lo, determinar também o lambda zero. E para determinar o lambda zero, nós fizemos alguns ajustes matemáticos e mostramos que esta equação pode ser utilizada, e se adotarmos o Q igual a 1, então para esta situação o lambda zero fica simplificado nessas duas fórmulas aqui, uma para cada aço. Se tiver algum aço diferente, é só entrar com o valor aonde que o lambda zero é determinado. Porém, agora nós queremos continuar o nosso estudo a respeito deste fator de redução que tem a ver com a flambagem local da peça. E também no nosso vídeo anterior nós mostramos rapidamente qual que é o raciocínio desta flambagem local. Então, quando nós temos aqui um perfil e mostramos aqui a seção transversal dele, nós temos esses eixos aqui, simetria, x, y, nós temos a mesa superior, mesa inferior e temos aqui a alma. Ora, para determinarmos a esbeltez da mesa, é só pegarmos o tamanho da mesa e dividir pela espessura. Vimos que nos catálogos comerciais, quando um perfil é tipo I ou H, conforme este aqui, nos é dado no catálogo o tamanho da mesa como inteiro. Então eu pego o tamanho da mesa toda e divido por 2 vezes a espessura, uma vez que eu devo considerar só essa parte da mesa. Como que eu estou considerando 2, eu pego ela inteira, divido por 2 e vezes a espessura. 2 vezes a espessura. Quando eu vou considerar a alma, eu pego o tamanho da alma e divido pela espessura. Vimos também que quando o perfil é laminado, conforme esse aqui, que tem uma míssulazinha, você pode perceber aqui, ó, tem uma região de aço que une a alma com a mesa, então o meu D' ou a altura da alma é dado desse ponto até esse, ou é essa distância menos 2 vezes o raio de geração. Se o perfil for soldado, a altura da alma será a distância entre a face superior da mesa inferior até a face inferior da mesa superior. Já vimos isso. Nos resta agora aprender como que a comparação é estabelecida. Voltando à norma, ela nos diz que esse fator Q, que nós precisamos estudá-lo de forma mais aprofundada, é o fator de redução total associado à flambagem local, ou flambagem das chapas, mesa e alma, cujo valor deve ser obtido no anexo F. Então, nós somos aqui levados até o anexo F para determinarmos esses valores, tá ok? E o que eu tenho lá no anexo F? Vamos para lá. Anexo F. Flambagem local das barras axialmente comprimidas. Então, o que a norma está prescrevendo aqui? Vamos lá. Os elementos que fazem parte das seções transversais usuais, exceto as seções tubulares circulares, para efeito de flambagem local, são consideradas em AA, 2 bordas longitudinais vinculadas, é aquilo que aprendemos no vídeo passado. Para facilitar, nós falamos apoiado, apoiado, um exemplo disso é a alma, e a L, apenas uma borda longitudinal vinculada. E para facilitar o raciocínio, lembrar sempre, é apoiado livre. Um exemplo disso é a mesa. E continua.
As barras submetidas à força axial de compressão, nas quais todos os componentes da seção transversal possuem relações entre largura e espessura que não superam BT limite, ou seja, se você pegar o tamanho da mesa, dividir por T, e ele não ultrapassar o limite, se você pegar o tamanho da alma e dividir pela espessura da alma e ela não ultrapassar o valor limite, o que que nós temos? O que? Aquele fator de redução local lá da fórmula, ele vale 1. Entretanto, senhores, nós temos possibilidades outras, aonde que ele não vale 1. Inclusive, resolvemos alguns exercícios considerando que o valor do que era 1 para efeito de estudo de outras incógnitas. Porém, agora nós queremos ver, e quando ele não vale 1? Para ele valer 1, nós vimos já antes, ele não pode ultrapassar o valor limite. Olha só agora o que temos. As barras submetidas à força axial de compressão, nas quais os elementos componentes, ou seja, mesa e alma, possuem relações largura e espessura maiores que os limites, dados na tabela F1, daqui um pouco iremos na tabela, ele tem o fator de redução Q, aquele Q da fórmula lá da página 44, igual a Q é igual a QS vezes QA. Ora, quando a gente estuda os elementos AL, um exemplo é a mesa de um perfil, se eu pegar então o tamanho da mesa, dividir pela espessura e ele for menor que o limite, então eu vou falar que o meu QS vale 1. Pronto, está analisado o elemento AL, apoiado livre. Se eu pegar uma alma, que é um elemento AA, apoiado, e pegar o tamanho da alma, seja em perfil laminado, seja em perfil soldado, e dividir o tamanho pela espessura, e esse valor for menor que o BT limite, que vai ser dado lá na tabela F1, se ele for menor, não ultrapassar esse valor, então eu tenho um QA igual a 1. Ora, se o QS vale 1 e o QA vale 1, se eu voltar aqui ó, nessa fórmula dada no item F1.3, Q é igual a QS vezes QA. 1 vezes 1, o Q é igual a 1. É exatamente isso que está dizendo aqui. Agora, se o meu QS for diferente de 1, ou se o meu QA for diferente de 1, ou se os dois forem diferentes de 1, você há de convir comigo que o Q será diferente de 1. Então, haverá uma redução na resistência total da peça por causa da possibilidade de flambagem local. E como que nós vamos determinar isso? A norma começa explicando como que eu determino os valores de AL e depois os valores de AA. Antes, porém, de estudarmos essas equações, vamos na tabela F1 para entendermos aqui o que temos. Veja bem, tabela F1, valores do BT limite. Então eu tenho aqui ó, elementos. O que é um elemento AA? É um elemento apoiado. Eu dei alguns exemplos, por exemplo, a alma é uma situação assim. Eu tenho elementos AL, apoiado, livre. Então aqui eu tenho os elementos. Essa tabela divide também os perfis em grupos. Então eu tenho elementos, 2 tipos de elementos, e tem 6 grupos. 2 grupos para elementos AA e eu tenho 4 grupos para elementos AL. Como funciona isso? Por exemplo, olha o que está dizendo aqui a descrição dos elementos. Se tivermos estudando uma mesa ou alma de seções tubulares retangulares, que é essa situação, o elemento é AA e é grupo 1. Porque veja bem, ele está apoiado. Você que é um aluno mais atento, já está olhando esse desenho e falado assim, mas eu aprendi que quando eu tenho, por exemplo, mesa, é um elemento AL, mas vamos lá, olha o que está escrito aqui, aqui não está dizendo mesa, está dizendo o seguinte, lamelas e chapas de diafragmas entre linhas de parafuso ou solda, está falando
dessa chapa que está em cima da mesa. Ora, essa chapa que está em cima da mesa, na parte superior, ela está soldada aqui e aqui. Aqui ela está parafusada, então ela é um elemento AA, porque ela está apoiada na mesa. Aqui não está analisando a mesa, está analisando a chapa. Como que eu determino o valor do BT limite? O valor do BT real, por exemplo, nesse caso eu pego esse tamanho e divido pela espessura. Nesse caso eu pego esse tamanho e divido por essa espessura. Esse tamanho divido por essa espessura. E comparo isso a quê? Comparo a isso aqui, ó. BT limite. Quanto que vale o BT limite? É 1,40 vezes a raiz quadrada do módulo de elasticidade do aço, se pegarmos o que está na norma, é 20.000 kN por centímetro quadrado, dividido por FY. Então você já entende. Se o FY for 25, vai dar um valor limite. Se for 34,5, outro valor. Se for 35, outro valor. E assim por diante. O que eu sugiro que façamos? Ora, nós podemos aqui, para facilitar a nossa vida, colocar mais uma coluna e escrever, por exemplo, assim, ó, BT limite para FY25, BT limite para FY34,5. Na verdade, isso que eu estou sugerindo para você, e sugiro que você faça, eu já fiz também, e outros professores fizeram, inclusive eu copiei aqui uma tabela dos professores da USP de São Carlos, onde que eles fizeram isso, e você pode fazer isso em casa. E há de facilitar demais o seu serviço. Mas vamos continuar. Outro exemplo. Se eu quero estudar a questão das almas de perfis IH ou U, agora entra. Ó. Almas de seções IH ou U. Um exemplo aqui. Ó. Se eu pegar esse perfil e quero estudar a alma dele. Então, desculpe aqui, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Se eu pegar a alma de seções I, H ou U, então eu tenho aqui, ó, alma de seções I e de seções I. Esse aqui é um perfil soldado, esse aqui, ó, é um perfil laminado. Esse aqui é um perfil U, tá ok? Esse aqui é um perfil caixa. Como que eu determino? Ora, a esbeltez real da chapa, aqui caso alma vai ser um elemento AA, eu pego esse tamanho dividido pela espessura, esse tamanho dividido pela espessura, esse tamanho dividido pela espessura e esse dividido pela espessura. Comparo com quanto? Com esse valor. Ao invés de ser 1,40, é 1,49, que multiplica a raiz quadrada de módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento. De forma similar, se você escrever aqui, ó, FY de 25, FY de 34,5, FY de 30, de 35, você já terá o valor aqui para determinado tipo de aço. Vamos agora para um exemplo do elemento AL. E se queremos uma mesa, por exemplo? Então, tem algumas opções. Por exemplo, se eu for aqui para o grupo 3, o que é o grupo 3? Abas de cantoneiras simples ou múltiplas. Veja que é uma cantoneira simples e uma cantoneira múltipla. Eu quero analisar a flambagem local da peça dessa cantoneira. Eu pego o B, divido por T, acho um valor. Com qual valor isso tem que ser comparado? Tem que ser comparado com 0,45 raiz quadrada de módulo de elasticidade dividido por FY. Se ele for menor ou igual a esse, o que é que eu tenho? Eu tenho Q valendo 1. Para esse caso AL, o QS. Para os casos AA, eu tenho QA. Eu tenho QS valendo 1. E se for maior? Aí nós temos que corrigir. Olha o caso aqui, por exemplo. Mesas de seções IHT ou U laminado. Se o perfil é laminado e eu quero mesa, então o que eu vou fazer? Aqui, ó, a mesa desse perfil é isso aqui. Eu pego B, divido por T, ou pego BF, divido por TF, é a mesma coisa. E comparo com esse valor. Que você pode fazer para os vários tipos de aço e já deixar pronto. Agora veja bem, no caso AA, a alma do perfil, seja o perfil IHU, não interessa se o perfil é laminado ou soldado, mas a AL interessa. Veja que eu tenho aqui, ó, mesas de seções IHTU para perfis laminados, tá certo? Mas eu tenho aqui no grupo 5, não é mais o grupo 4, olha o que eu tenho.
mesas de sessões IHTU para perfis soldados. Se for esse perfil aqui, ó, ele é um perfil laminado. E um perfil soldado? O perfil soldado não tem essa míssulazinha, ele passa reto. Se for um perfil soldado, então eu tenho que usar essa equação. Eu determino isso aqui. Vocês devem estar perguntando, professor, eu sei o que é o E, eu sei o que é o FY, tensão de escoamento. Mas o que é esse KC? Daqui um pouco a gente aprende o que é ele. Então vejam bem, senhores. Eu tenho essa tabela e um bom exercício seria você criar 2, 3 colunas aqui e colocar FY de 25, FY de 34,5, FY de 35. Você já colocaria valores aqui, ó, para que ficasse fácil você comparar depois. Querem ver o que eu estou falando? Olhem bem essa tabela. Que inclusive essa tabela eu já subi para o Liceu. Se você entrar lá no Liceu, em publicações por turma, tem essa tabela aqui, tá bom? Essa tabela foi tirada de uma apostila do pessoal da USP, tá bom? Lá da Escola de Engenharia de São Carlos. Olha o que eles fizeram. Eles fizeram aquilo que eu estou falando. Eles pegaram os perfis que a gente mais trabalha, conhecidos. No nosso caso, basicamente é o perfil I, o perfil H. E eles fizeram isso. Olha o que eles fizeram. Eles foram lá e copiaram BT máximo. Qual que é o BT limite? Está aqui a equação. Isso aqui, quando for alma de seções I ou U, você tem essa situação. Quando for mesa, lembre que para mesa, perfil laminado é de um jeito, perfil soldado é de outro. Quando for aba de perfil U ou for cantoneira, a situação é outra. Aí, o que foi feito? Colocaram aqui, ó. Quando o FY é 25, os valores limites são esses. Aqui está arredondado, viu, senhores? Se você for calcular isso aqui, por exemplo, não vai dar 42, é possível que dê 41 em alguma coisa. Eles arredondaram isso aqui a mesma coisa, mas não tem problema não. Olha aqui, ó. FY de 25, você tem esses valores limites. FY de 30, você tem esses valores limites. FY de 34,5, você tem esses valores limites. Então, veja agora como que é o raciocínio. Eu vou explicar o raciocínio e no próximo vídeo eu já vou fazer alguns exercícios para que possamos classificar se o QS é 1 ou diferente de 1, se o QA é 1 ou diferente de 1 e, consequentemente, se o Q, que é a multiplicação resultante do QS por QA, é 1 ou diferente de 1. Em outras palavras, se a seção deve ou não ser corrigida. Veja aqui a situação que temos. Então, a gente vem aqui, por exemplo. Eu pego o BF, divido pela espessura, eu acho um valor. Então, eu tenho uma mesa de um perfil laminado. Então, vamos lá. Mesa. O perfil é laminado, então é aqui. Ora, se o meu FY for 25, significa que a relação não pode ser maior que 16. Então, eu encontro alguma coisa, encontro lá 11, então tá ok. Se for 11, é menor que 16 para FY de 25. Então, o meu QS vale 1. Que QS é esse? Voltando aqui, ó. O meu QS é esse coeficiente para elementos AL. Mas voltemos aqui. Se o meu perfil for soldado, eu tenho esses intervalos. Depois, quando resolver exercícios, eu explico melhor por que você tem aqui intervalos. Então, você vai lá, você calcula isso aqui, dependendo do KC. Quanto que vale o KC? Aqui está explicando. KC vale 4 dividido por raiz quadrada de H. Ora, se o perfil é soldado, H é a distância entre a face superior da mesa inferior até a face inferior da mesa superior. É a altura da alma dividido pela espessura da alma. Então, você pega isso aqui, que você já calculou aqui, tem um valor para ele. Pega 4 e divide pela raiz quadrada disso, você tem o KC. Pega esse KC, joga aqui dentro, você tem 20.000, FY, nesse caso é 25, nesse é 30, nesse é 34,5. E você encontra o valor, você encontrará isso aqui. Encontrando esse valor, você compara. Se a sua esbeltez local deu menor que isso aqui, ótimo, QS é 1. Menor que esse, QS é 1. Menor que esse, QS é 1. E se for diferente? Você precisa de corrigir. Mas vamos continuar. E se eu tiver uma cantoneira?
Cantoneira, ela só tem elementos AL, apoiado livre, que só vão produzir QS. Não vão produzir QA, porque QA tem a ver com apoiado, apoiado. Então, o que é que eu tenho? Eu pego lá o tamanho da aba da cantoneira, da mesa, divido pela espessura e comparo. Se o meu FY for 25, tem que ser menor que 13. Se for 30, é menor que 12. Se for 34,5, é menor que 11. Se for menor, o meu QS é 1. E como que eu não tenho QA, o meu Q passa a ser igual a 1, porque ele é igual apenas ao QS. E se for maior, aí eu tenho que corrigir. É algo que veremos mais à frente. O que eu quero fazer agora para que os senhores realmente entendam isto e que possam assim dar prosseguimento? Eu vou agora colocar um vídeo para vocês aonde eu pego algumas seções transversais, tanto de perfis soldados como laminados, tanto de perfis I, U e cantoneira, e vou ensiná-los a comparar, determinar quanto que vale o que para aquela seção, determinando e ensinando como determinar e quanto vale o QS e o QA.